Olá pessoal, hoje nós iremos aprender como é que se joga o jogo de xadrez em menos de 10 minutos, tá? Então você vai aprender hoje a jogar o jogo de xadrez em 10 minutos. Então vamos à apresentação das peças. Logo à frente aqui, nós temos aqui na casa de número 2 os peões, tá? Então são 8 peões no total, então eles ficam todos na posição 2. E do outro lado nós temos os peões pretos na casa 7. Então todas as casas 7 nós temos os peões pretos. Isso é regra, tá? Então vai montar um tabuleiro de xadrez, sempre os peões brancos na casa de número 2 e os peões pretos na casa de número 7. Logo atrás nós temos aqui nas casas 1, 8 peças também. Então aqui na 1A nós temos a torre, na 1B nós temos o cavalo, na 1C o bispo. Como a gente reconhece o bispo? Ele tem um cortezinho aqui na cabeça, tá? Então ele é fácil de ser reconhecido. Na casa 1D nós temos aqui a dama, na 1E nós temos o rei. Muitas pessoas confundem o rei com a dama. O rei é o que tem a cruz na cabeça, tá? Como vocês podem ver aqui. Na 1F nós temos o outro bispo, o bispo da casa branca. Na 1G nós temos aqui o outro cavalo e na 1H nós temos a outra torre. Mesma coisa do outro lado, só que ao invés de 1 nós começamos com o 8. O 8A a torre, 8B o cavalo, 8C o bispo, 8D a dama, o 8E o rei, no 8F o bispo, no 8G o cavalo e no 8H a torre, certo? Uma maneira fácil de você saber o posicionamento da dama e o rei. Se eu tenho a dama branca, ela sempre vai estar na casa branca. Se eu tenho a dama preta, sempre ela vai estar na casa mais escura, certo? Então vamos agora à movimentação das peças. Vamos começar aqui com os peões. O peão, ele só pode andar para frente uma casinha de cada vez. Ele nunca pode ir para o lado, nunca pode voltar para a diagonal e ele também não pode andar na diagonal. Quando que o peão pode andar na diagonal? Somente para capturar. Quando ele encontra uma peça na sua diagonal, ele entra na casa da pessoa e a pessoa sai do tabuleiro. Caso o peão encontre uma peça na sua frente, ele não pode movimentar. Por quê? O peão ele só pode capturar na diagonal e só pode andar para frente. Então, como a peça está na sua frente e não na sua diagonal, ele fica preso, ele fica parado. Quando é que ele pode movimentar de novo? Quando essa peça, no caso, for capturada ou ela sair da frente dele. No caso é um outro peão, então esses dois peões aqui vão ficar parados aí até esse peão ser capturado ou o peão branco ser capturado, tá? Uma das duas opções aí. Caso contrário, eles ficam parados ali até o final do jogo. Então vamos agora à torre. A torre ela é muito fácil. A torre ela anda para frente, para trás, para o lado e para o outro. Quantas casas? Quantas casas ela quiser. Então a minha torre ela pode sair daqui da casa dela, vamos supor aqui do 1H. Se não tiver nenhum obstáculo na frente dela, ela pode se deslocar até do outro lado e capturar a peça, certo? Lembrando, no jogo de xadrez você só pode capturar uma peça de cada vez, tá? Então a torre também aqui, vamos dar outro exemplo, de lado. Então ela pode sair desse lado e ir e capturar a peça lá do outro lado, desde que não tenha nenhum obstáculo. Se tiver um obstáculo na sua frente, vamos supor que seja uma peça amiga, essa torre ela vai vir e parar do lado. Ela não pode continuar avançando, por quê? Tem um obstáculo. Vamos supor que esse obstáculo seja duas peças inimigas, certo? O que a torre faz? A torre ela vai capturar apenas a primeira peça. Ela não pode capturar duas peças ao mesmo tempo, tá? Então ela só captura uma. Então, relembrando,
A torre anda para frente, para trás, para um lado e para o outro quantas casas ela quiser, desde que não tenha obstáculo, certo? Então vamos aqui ao cavalo. O cavalo, ele sempre anda no formato de L. Um exemplo, eu ando 2 casas para frente e daí eu tenho que movimentar uma casa para o lado, para se formar o Lzinho, tá? Eu posso por um lado ou para o outro. Ah, mas eu não quero começar pulando 2 casas, eu quero pular apenas uma casa. Tudo bem. Se eu pulo uma casa para frente, eu tenho que ir 2 para o lado ou 2 para o outro. Lembrando que sempre vai formar uma letra L. Tá? Uma maneira fácil de você não se perder é você cantar a pedra. No caso aqui, ó, cavalo. Entendeu? Então ele anda 3 casas, tá? Não importa se o L está deitado, está de ponta cabeça, sempre tem que formar o L para ele jogar, tá? Então aqui uma dica, se eu estou com o meu cavalo na casa escura, o movimento obrigatoriamente vai terminar numa casa clara. Então nessa posição aqui, o cavalo termina aqui, ou termina aqui, ou termina aqui, ou termina aqui, ou aqui, só que aqui ele não pode. Por quê? Porque senão ele vai cair em cima de uma peça amiga, então não pode, tá? Então sempre, se você está na casa escura, ele vai cair numa casa clara. Se você está na casa clara, o movimento vai sempre terminar numa casa escura. O cavalo é a única peça que pode pular uma outra peça para jogar, tá? Porque ele só captura aonde ele cai. Então vamos supor aqui, ó, 1, 2, fui uma para o lado. Capturei essa peça? Não. Por quê? Porque ele caiu aqui. Vamos imaginar agora uma captura aqui, ó, certo? Eu tenho essas peças aqui. Então eu vou fazer uma captura. Então eu vou, ó, 1, 2, 1. Então eu caio aqui em cima. Então eu vou capturar apenas a peça aonde eu caio. Aqui ele passou por cima, não importa, tá? Porque ele captura apenas onde ele cai, certo? Temos agora aqui o bispo da Casa Branca. E temos aqui um outro bispo, o bispo da Casa Preta. O bispo da Casa Branca ele só pode andar nas diagonais das casas brancas, certo? Então, somente nas diagonais das casas brancas. O bispo não pode pular. Lembrando, qual é a única peça que pula? O cavalo. Então, este bispo que está na Casa Branca, ele só pode andar nas diagonais das casas brancas. E este bispo da Casa Escura só pode andar nas casas escuras. Neste caso aqui, este bispo pode andar? Do jeito que está o jogo aqui, não. Por quê? Porque ele está trancado pelos peões. Agora, a partir do momento que eu abro o peão para jogar, aí sim eu posso movimentar o meu bispo e fazer a jogada. O bispo ele é igual à torre em questão de andar. Ele pode andar quantas casas ele quiser. Então, se eu estou aqui nessas casas escuras, eu posso ir lá do outro lado e capturar uma peça, sem nenhum problema, certo? Então vamos agora aqui ao rei. O rei, ele é a peça mais importante do jogo, certo? Se o rei for capturado, o jogo acaba na hora. Como o rei ele é o mais importante, então ele pode também andar para qualquer lado. Só que o rei tem uma limitação. Ele pode andar para qualquer lado, só que ele anda apenas uma casinha de cada vez. O rei nunca pode andar mais do que uma casa de cada vez, tá? Então o rei pode andar para qualquer lado, para frente, para trás, para a diagonal, da forma que ele quiser, mas apenas uma casinha de cada vez, certo? Nós temos a rainha aqui, que ela também é uma peça muito importante, poderosa. Só que ao contrário do rei, a rainha ela anda quantas casas ela quiser. Ela pode andar da forma que ela quiser, mas ela pode andar da forma que ela quiser. Então, diferente do rei, que só pode andar uma, ela anda do jeito que ela quer. Só que ela só não anda igual o cavalo. O cavalo ele é exclusivo. Somente o cavalo anda em L. Somente o cavalo pula a peça, certo? Daí do lado aqui nós já temos o outro bispo, né, que no caso já explicamos, e temos o outro cavalo, que é a mesma coisa do cavalo que eu já falei, tá? Anda somente em L e é a única peça que pode pular o jogo, beleza? Então agora é só vocês praticarem
e bom jogo.